Meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e se você está assistindo esse vídeo, é provável que você esteja fascinado ou fascinada por crimes reais e talvez pela motivação aparentemente desumana daquelas pessoas que cometeram esses crimes mais horríveis. Mas para algumas pessoas, em especial mulheres, esse fascínio vai ainda mais longe. A gente tem, por exemplo, uma condição que chama hibristofilia, que é uma condição em que a excitação sexual está ligada a um parceiro que age contra a sociedade por meio de indignação, crime. É uma razão, vamos dizer assim, científica pela qual as mulheres podem ser atraídas por assassinos em série. E até, em alguns casos, manter relacionamentos românticos com eles. Por exemplo, o Ted Bundy, que é um psicopata super famoso, ele recebeu centenas de cartas de amor quando ele estava atrás das grades. O Richard Ramirez, ele se casou com uma das suas fãs, né? O próprio Charles Manson, ele recebia muitas fãs, muitas cartas de fãs e mulheres que se diziam apaixonadas e por aí vai. Um exemplo disso, né, e que até me motivou a fazer esse vídeo, é que eu estava fazendo um vídeo curto, né, para outra plataforma, sobre o perfil psicológico do Jeffrey Dahmer, e quando eu fui colocar as hashtags, né, eu ia colocar hashtag psicopata, hashtag Jeffrey Dahmer, e aí quando eu coloquei, tava lá, hashtag Jeffrey Dahmer fã-clube, hashtag Jeffrey Dahmer coração. E daí eu falei, poxa, olha só, né? O que então leva essas mulheres a se apaixonarem por assassinos em série? Não existe uma resposta única e os motivos eles podem se misturar, esses que eu vou levantar agora, né? E várias questões influenciam, então, a história de vida dessa mulher, o temperamento, a personalidade dela, até questões orgânicas e mentais, enfim. Mas eu vou listar aqui alguns objetivos, algumas hipóteses para a gente pensar sobre. O primeiro, e super simples, é o desejo não tão incomum pelo bad boy, que é mais comum, principalmente com mulheres imaturas. Além disso, né, outro motivo e que tem relação com essa questão do simbolismo do bad boy é sentir que ela pode mudar ele, né? O que também explica, em parte, o desejo geral, assim, pelos bad boys, sabe? Quem nunca, né? Além disso, essas mulheres, elas podem se dividir ali na explicação de dois fatores, ou que ele é simplesmente incompreendido, ou ele teve uma infância infeliz, ou ele não tem autocontrole suficiente, tadinho, né? Claro que a gente sabe que muitos psicopatas e serial killers, eles sofreram negligência, abuso na infância. Os que têm transtorno de personalidade antissocial têm realmente uma dificuldade de autocontrole, nada disso é mentira, mas muitas dessas mulheres se apoiam nesses motivos, vamos dizer assim, para explicar aquilo que eles fazem, né? Então, essa é uma das hipóteses. Outra é uma atração pelo desvio, que pode desencadear no cérebro a liberação de um neurotransmissor que aumenta a excitação, a atenção. Em outras palavras, o desvio do relacionamento pode ser sentido positivamente por ela. Outra razão possível é a que eu falei, né, a hibristofilia, que é uma condição que gera essa excitação sexual, enfim. Outro ponto é a fama, que poderia ser uma explicação, né? Então, a fama desse homem, tudo que isso traz, a imaginação coletiva, enfim. A imagem que esses homens passam com essa fama. Então, eles, às vezes, se você pegar entrevistas ou a audiência no tribunal de vários serial killers, aquela coisa, né, aquela fama, aquele homem que muitas vezes se porta como bonito, controlado, elegante, então que tem a ver com esse poder de sedução e manipulação de muitos deles também. Outro ponto é a busca dessa mulher por um relacionamento seguro e controlável. Olha só, Tami, como assim seguro e controlável? Muitas delas buscam esse homem que agora que está preso, que ela consegue um certo controle, e elas às vezes acreditam que conhecem esse homem, que ele é seguro, enfim. Então tem uma dinâmica psicológica por trás disso. Outra explicação é a instabilidade mental por parte dessa pessoa que se apaixona também. Não é todos os casos, tá? Então, são várias hipóteses que eu estou levantando aqui. Não é só uma coisa, não é só outra. Às vezes, esses fatores que eu estou levantando se misturam. Não é que a mulher precisa ter tudo isso, não.
Outro ponto é que essa mulher pode, ou homem, eu falo mulher porque na maioria esmagadora dos casos que a gente conhece são mulheres, até porque na maioria esmagadora dos serial killers que estão presos são homens, tá? Mas tem homens também que vão sentir essa atração pelos serial killers e vice-versa. E tem mulheres que matam, que são serial killers, mas eu falo disso em outro vídeo. Mas é que a gente tem registros, entrevistas, etc., na maioria mulheres, por isso que eu tô falando tanto em mulheres. Enfim, outro ponto é um sentimento de ser especial na medida em que ele escolheu ela dentro de todas as mulheres que procuravam ele, sabe? Aquela questão da competição feminina também é uma outra explicação plausível. Tem uma outra explicação que eu não vou muito por esse caminho, mas alguns psicólogos evolucionistas dizem que a agressão masculina é uma qualidade atraente para as mulheres como meio de sobrevivência contra agressores, então isso pode ser atraente, sabe? Esse homem, másculo, agressivo. Tem essa linha de pensamento, que eu não sei se eu concordo muito. A novidade, né, por trás disso, a adrenalina por trás disso. Um ponto também a ser levantado é o potencial financeiro, né? Em termos de se relacionar com ele, vender a história, etc. Mas isso é pouco frequente como explicação, assim. E outro ponto é o fascínio por querer entender a escuridão nas pessoas, sabe? Esses homens, muitas vezes, eles posam como algo misterioso, enigmático. As fotos dele no tribunal, na prisão, não mostram que eles sejam assustadores. E, assim, as pessoas têm um fascínio por entender a escuridão no geral, mas isso pode ser um ponto a mais para certas mulheres mergulharem nisso, certas mulheres ou pessoas no geral. Então, tem alguns pontos que podem ser levantados para a gente pensar nessa dinâmica, não tem uma resposta pronta, elas se apaixonam por causa disso ou disso, não. Inúmeras variáveis a gente pode levantar, e, claro, pode ter uma mulher que não aconteceu nada disso e se apaixonou, pode também, né? O ser humano é um ser muito subjetivo, mas são alguns pontos a serem levantados para a gente pensar. Me conta aqui nos comentários o que você acha, se você tem alguma dúvida, e espero que você tenha gostado de pensar comigo nesse vídeo.